No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre contratos, teoria geral, contratos em espécie, divórcio, pensão, partilha de bens e muito mais. As aulas são com o professor Flávio Grutti. Olá, amigos, estamos de volta e agora nós vamos dar sequência à nossa aula número 2. Na aula número 1, nós abordamos a teoria geral dos contratos e falamos um pouquinho a respeito do novo contrato, da humanização do direito civil, daquele viés patrimonialista que ficou para trás. E agora, na sequência, eu acho interessante nós abordarmos alguns dos contratos em espécie. E eu escolhi com maior força 3. Os contratos de compra e venda, os contratos de doação e os contratos de corretagem. Vamos começar, então, pelos contratos de compra e venda. E eu aproveito para dirimir algumas dúvidas que muitas pessoas têm a respeito desse tipo de contrato, o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele envolve bens móveis ou bens imóveis. Nós temos que entender que um deles está revertido de muita complexidade, de muita solenidade. O outro não, o outro é mais tranquilo. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou interagir com você que está me vendo. Eu vou comprar o seu carro, portanto, é um contrato de compra e venda de bem móvel. Você cobrou por esse carro R$100 mil. Eu entreguei para você R$100 mil, ou depositei na sua conta, e ato contínuo você me deu as chaves do carro. O que aconteceu? Pagamento do preço, entrega da coisa e o contrato de bem móvel está pronto. Nós já tivemos aí a tradição. Tradição significa entrega. Então, quando se trata de carros, se eu paguei e recebi o carro, já houve uma inversão do domínio ou inversão da propriedade. Modernamente, domínio e propriedade significam a mesma coisa. Ou seja, eu já sou dono do carro, mas Flávio, e aquele registro do documento único de transferência no Detran? Ok, tem que ser feito, mas isso constitui mero exaurimento administrativo. Agora vamos inverter aqui o objeto da nossa transação. Eu vou negociar com você, que está me ouvindo, um imóvel. Você me cobrou por esse imóvel R$1 milhão. Eu depositei na sua conta R$1 milhão e você me emitiu na posse. Você me deu as chaves, eu entrei no apartamento e lá eu comecei a morar. Fixei meu domicílio nesse apartamento. Do ponto de vista estrito sensu, do ponto de vista jurídico apenas, eu ainda não sou o dono desse imóvel, embora eu tenha pago o preço e você tenha feito a minha emissão na posse. Mas por que eu ainda não sou o dono deste imóvel? Porque ainda falta uma solenidade essencial. Essa solenidade é a escritura pública registrada no cartório de registro imobiliário. Do ponto de vista técnico-jurídico, só acontece a inversão da propriedade, repito, ou inversão do domínio, no momento em que esse registro ele é realizado, ok? Agora, o que é coisa para você? Nós falamos muito em direito das coisas. Coisa, em direito, é tudo que não é humano. Enquanto eu estou negociando com você o carro, entre mim e você, existe uma relação do direito obrigacional. Enquanto eu estou negociando com você aquele imóvel, existe entre mim e você uma relação de direito obrigacional. Agora, no momento em que eu recebi a coisa é o carro ou o imóvel, entre mim e a coisa não existe mais um direito obrigacional. Existe um direito real. Significa o seguinte:
A partir do momento em que eu peguei as chaves do carro, peguei as chaves do apartamento, todos os outros devem obedecer, respeitar a minha propriedade, de forma que se eu for molestado de alguma forma, eu terei o direito às ações respectivas. Dito de outra forma, se eu recebi aquele carro, todos devem respeitar a minha posse e a minha propriedade, porque se não fizerem, eu posso eventualmente buscar uma ação de reintegração de posse, uma ação de manutenção de posse, quando se trata de bem imóvel. E eu também teria direito aos interditos proibitórios. Quando eu tenho uma coisa, essa coisa tem que surtir efeitos erga omnes para todos. Todos devem respeitá-lo. Este é o contrato de compra e venda. De bem imóvel, opera-se com a simples tradição, pagamento e entrega da coisa. Agora, quando se trata de bem imóvel, a simples tradição não conclui o contrato, porque é necessária a escritura pública registrada no cartório de registro imobiliário. Imaginem aquelas situações nas quais você é um promitente comprador. Aliás, lembrei de um ponto importante. Você já parou para pensar porque todo instrumento é chamado de instrumento particular de promessa de compra e venda? Justamente porque aquele contrato inicial ainda não é o contrato definitivo. O contrato imobiliário, o contrato que diz respeito à transação de um bem imóvel, é a escritura pública. Aquilo que você faz antes, aquele contratinho, que às vezes vira o contrato de gaveta, ele é um instrumento particular de promessa. Promessa porque ele vai ser executado lá na frente, quando o preço for pago. Aliás, esses instrumentos particulares de promessa de compra e venda, eles são dispensáveis. Nós, normalmente, o fazemos para garantir o negócio e para impormos eventuais penalidades na hipótese de inadimplemento, certo? Agora, aquela situação, imaginem, se você pagou o preço e o promitente vendedor nega-se a outorgar a escritura pública. Antes, você tinha que ingressar com uma ação de obrigação de fazer. Hoje, o Código Civil oferece uma solução muito mais prática, que é a ação de adjudicação compulsória. Dito de outra forma, aquele promitente vendedor que será réu nessa ação, que se nega injustificadamente a outorgar-lhe a escritura, ele terá um prazo fixado pelo juiz para que faça a escritura pública sob pena de pagamento de astrente. Astrente são multas pecuniárias diárias pelo inadimplemento. Se ultrapassado aquele tempo ele não fizer, normalmente são 30 dias, o juiz vai proferir uma sentença justamente para suprir a escritura pública. Assim, ao invés de você, promitente comprador, levar ao cartório a escritura pública, você vai levar uma sentença proferida pelo juízo que vai substituir a escritura pública. Simples assim, é só ficar atento. Bom, vamos seguir. E já que nós estamos falando de compra e venda, eu vou abordar alguns temas que são corriqueiros na minha vida profissional. São os temas que mais são aventados por pessoas que estão vivendo situações como tais. Vocês sabiam, por exemplo, que um contrato de compra e venda, entre ascendente e descendente, que eventualmente não tenha sido autorizado previamente, concomitante ou posteriormente pelos irmãos ou pelo cônjuge deste ascendente, é passível de anulação? Existe um prazo decadencial, meus amigos, de 2 anos para tanto. Vamos dar um exemplo para aclarar o entendimento. Nós temos uma família comum, um pai, uma mãe, 3 filhos. Um desses filhos
tem maior dificuldade para se manter. Não conseguiu estudar, ou não quis estudar, ou não consegue emprego, ou não procura emprego, não importa. E nesse caso hipotético, os pais acabam por, de alguma forma, dar um tratamento privilegiado a esse. Já que os outros dois irmãos estão indo muito bem na vida pessoal e profissional, esses pais resolvem ajudar aquele filho que está em dificuldades financeiras e que sempre estará, pelo visto, dada a sua inércia. Muito bem, numa situação como tal, este pai faz uma simulação de compra e venda com este filho que é o mais necessitado. O que acontece? Feita essa simulação de compra e venda com o filho necessitado, sem a anuência dos outros dois filhos, dos outros dois irmãos, ou sem a anuência do cônjuge, salvo no regime de separação, esta venda poderá ser anulada, desde que seja demonstrado prejuízo e que houve uma simulação. A mais comum é a seguinte: aquele filho não tem rendimento suficiente. Entretanto, ele alega que comprou um carro do pai cujo valor seja bem alto e ele, a toda evidência, não teria rendimento para tanto. Em casos como tais, essa transação ela pode ser anulada. Aqui eu abro um parêntese para fazer uma diferenciação entre anulabilidade de um negócio jurídico e nulidade de um negócio jurídico. Muitas vezes, os juristas fazem confusão com esses termos técnicos e nós precisamos estar atentos para não incorrermos em falhas como tais. Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um negócio jurídico viciado, quando eu digo negócio jurídico viciado, é porque ele tem algum defeito. Se eu tenho um defeito nesse ato jurídico, nesse negócio jurídico, eu posso anulá-lo no prazo decadencial, desde que eu faça a subsunção dos fatos à norma, ou seja, desde que eu pegue o caso concreto e o enquadre em alguma das hipóteses em rol taxativo, portanto fechado, que constam do Código Civil. Portanto, atos são anuláveis quando eivados de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Todas as vezes, portanto, que eu tiver alguma ocorrência que se enquadre numa dessas 6 hipóteses, eu tenho um ato anulável. Agora, se aquele a quem aproveitar a anulação do negócio jurídico mantiver-se inerte por um prazo determinado, pelo prazo decadencial, significa que aquele defeito existente no negócio jurídico estará convalidado. Convalidação, dito de uma forma bem popular, é você conferir, atribuir, dar validade a um defeito que existia e que deixou de existir esse defeito porque aquele a quem aproveitaria manteve-se inerte por determinado tempo. Aí você teve a convalidação. O que era errado, o que era viciado, tornou-se correto, tornou-se sem vício. Quando eu peço a anulação de um negócio jurídico e o juiz julga procedente o meu pedido para anular aquele negócio jurídico, normalmente os efeitos são pró futuro, para o futuro, é o que nós chamamos de efeitos ex nunc. Agora, se eu tenho, por exemplo, um ato passivo de nulidade, eu também tenho um defeito naquele negócio jurídico, só que é um defeito muito maior. Eu costumo brincar que no ato anulável eu tenho um viciozinho, aspas. Agora, no ato nulo eu tenho um viciozão, aspas. O que significa? Este negócio jurídico passivo de nulidade tem um defeito tão grave que ele não se convalida. Ele não fica sujeito sequer aos prazos prescricionais e os prazos decadenciais. E quando eu consigo, perante o juízo, a nulidade de um negócio jurídico, normalmente os efeitos são ex tunc, não são pró futuro,
retroagem para o passado, porque se o vício é tão grande assim, ele jamais poderia ter surtido algum efeito. Eu coloco sempre em geral, normalmente, na maioria das vezes, porque não é raro que o Poder Judiciário, para resguardar algumas situações jurídicas, para dar segurança jurídica, alguma estabilidade jurídica, faz modulação dos efeitos. Às vezes, não é impossível, pode-se declarar a nulidade de um negócio jurídico ou até de uma lei declarada inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal, em casos como tais, pode modular os efeitos. Respeita as situações pretéritas que foram procedidas e ultimadas conforme aquela legislação e, doravante, não aceita. Feita esta distinção, eu vou chamar um assunto que é bem interessante, que é o contrato de compra e venda ad mensuram ou contrato de compra e venda ad corpus. Isso é muito interessante, gente. Vejam a seguinte situação. Todas as vezes que a metragem do imóvel for fundamental para a fixação do preço, eu tenho uma venda com característica ad mensuram. Por exemplo, se eu for comprar um terreno e nesse terreno eu souber a metragem exata e essa metragem exata for o balizador do preço, eu tenho a venda ad mensuram. Amanhã ou depois, eu recebo esse terreno, eu sou emitido na posse desse terreno e eu descubro que ele não tem a metragem que consta da escritura pública. Ele não tem a metragem indicada como referência para a fixação do preço. Eu tenho 3 alternativas diante de uma venda ad mensuram. A primeira é ajuizar uma ação chamada quanti minores. Na ação quanti minores, eu vou buscar uma redução proporcional do preço. Então, por exemplo, se eu comprei um terreno com 10 mil metros quadrados e eu recebi um terreno com 9 mil metros quadrados, eu vou buscar o ressarcimento exatamente desses 1.000 metros quadrados. Uma outra opção que eu tenho, ainda na seara das vendas ad mensuram, é buscar o complemento da área, que nós chamamos de ação ex empto. Quando for possível, eu peço ao promitente vendedor que aquela área que está faltando seja acrescida. Muito comum quando eu compro terreno e o vendedor é o vizinho lindeiro e ele avança a cerca demarcatória de maneira fraudulenta ou não, e aí eu descobrindo que se trata de um avanço indevido, eu peço para ele complementar a área, ou seja, derruba a cerca, chega para o outro lado e aí sim eu vou resgatar os meus 10 mil metros. E a última e drástica solução seria justamente a resolução do contrato, a rescisão, mas na específica resolução em face do inadimplemento. Agora, vejam, essa foi a venda ad mensuram. Eu também tenho a venda ad corpus. Imaginem, pois, eu vou criar um nome fictício de uma fazenda. Eu quero comprar a fazenda São Miguel. Me veio à mente agora. Eu sei que essa fazenda São Miguel, ela é vizinha à fazenda São Gabriel e à fazenda São Pedro. Aqui na frente da fazenda passa um rio e na parte anterior da fazenda a rodovia. E eu sei que essa fazenda tem aproximadamente 10 mil metros quadrados. Se tem essa palavra aproximadamente, cerca de 10 mil metros quadrados, mais ou menos 10 mil metros quadrados, ou se na escritura ou no contrato particular de promessa de compra e venda já vem especificado que esta venda tem natureza ad corpus, significa o seguinte: amanhã ou depois, quando eu descobrir, e se eu descobrir que essa fazenda não tem 10 mil metros quadrados, mas 8, 7, 9 mil metros quadrados,
eu não terei direito à resolução do contrato, eu não terei direito à redução proporcional do preço, nem terei direito a exigir complemento de área. Por quê? Porque se é ad corpus, há uma presunção absoluta. A presunção nem é relativa. A presunção relativa é quando admite prova em contrário. A presunção é absoluta de que eu conhecia aquele espaço, de que eu conhecia aquela fazenda e que eu me satisfiz com aquela fazenda do jeito que está. Portanto, as pessoas me perguntam muito, como diferenciar uma de outra? Pelo documento, pela escritura, pela forma como o negócio foi entabulado e cumprido. Ad mensuram, hoje em dia, é a regra. Ad corpus, exceção. Quando a venda for ad corpus, no contrato particular de promessa de compra e venda e na escritura, existe essa diferença, cerca de, mais ou menos, aproximadamente ou de maneira taxativa. Trata-se de uma venda ad corpus. A diferença básica, na ad corpus você não tem ação quanti minores, não tem ação ex empto e nem tem direito à resolução do contrato, porque inadimplemento não há. A presunção, ela não é relativa, ela é absoluta de que você, promitente comprador da fazenda, conhecia as dimensões, aquela unidade como estava. Ok? Bom, vamos mudar de tema agora, vamos passar para outro que também fervilha na vida real, que é a anulação de doação feita à concubina. Olha, esse exemplo vale para os dois gêneros, mas como eu sou homem, normalmente nós fazemos o exemplo citando a concubina. Poderia ser o concubino também. Eu gosto sempre de fazer esse esclarecimento. Vamos primeiro delinear o que é concubina e o que é uma companheira. São institutos diferentes. Vejam bem, a união estável é uma união pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir uma família. Na união estável, não é necessário um tempo estabelecido de convivência marital. Nem é relevante o fato de ter ou não ter filhos e a coabitação. Em 1994, quando se regulamentou pela primeira vez a Constituição de 88, que reconheceu a validade das uniões não precedidas de casamento, fez-se uma regulamentação no sentido de que deveria-se ter um tempo mínimo de 5 anos, ou prole, ou filhos. Em 1996 veio uma nova lei, 9278, o número dela, que fulminou o requisito temporalidade e fulminou a necessidade de prole. De forma que os preceitos da 9278 de 96 encontram-se repetidos no Código Civil vigente. Uma união pública é aquela que não é feita às escondidas, ela não é clandestina. Uma união duradoura é aquela suficiente para se caracterizar uma família. Um ponto muito subjetivo, porque uma união estável hoje, ela pode ser configurada em 6 meses, 1 ano, 10 anos, depende. Tem que se analisar todos os requisitos no caso concreto. Bom, pública, duradoura e contínua. Às vezes o relacionamento tem pequenos hiatos, pequenos intervalos. Cada caso é um caso. Então, por exemplo, aquele casal está vivendo uma união estável há 2 anos, briga, ficam separados por 15, 20 dias, depois voltam. Não é um espaço considerável para descaracterizar essa união estável. Agora, se eles separam-se, ficam separados durante 6 meses e nesse interstício o homem e a mulher arrumam outros namorados e se apresentam na sociedade como tal. Aí já houve uma ruptura da união estável. E, finalmente, o requisito principal com a finalidade de constituir família. Conceito aberto, abstrato e que o juiz tem que analisar caso a caso. Então, vejam, união pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Como que você prova isso? Inclusão da companheira em plano de saúde, inclusão como beneficiária
na Previdência, como beneficiária na Receita Federal. Ou então, utilização conjunta de cartão de crédito, contas conjuntas bancárias. E, principalmente, como esse casal se apresenta na sociedade, como namorados ou como companheiros. Tudo isso é importante. Existem uma série de requisitos que podem, eventualmente, caracterizar ou descaracterizar uma união estável. E mais, isso também bem importante, um homem casado, ele pode constituir uma união estável? Pode. O homem casado, ele pode constituir uma união estável, desde que ele esteja separado de fato. Se um homem está casado e não separado de fato da sua esposa, ou seja, se ele mantém o casamento com a sua esposa e a convivência marital, e aí eu incluo a constituição da família, a convivência sob o mesmo teto, a prática habitual de relações sexuais, ele, ao arrumar uma outra mulher, essa outra mulher, ela vai ser amante, ela vai ser a concubina. Porque essa concubina, ela vai enfrentar os impedimentos desse homem. Ele está casado e não separado de fato, logo, ela é amante, ela é concubina. Agora, se esse homem for casado e separado de fato, essa outra mulher eventualmente pode ser considerada companheira se, somente se, preencher os requisitos da lei. União pública, contínua e duradoura com a finalidade de constituir uma família. Vamos pegar como exemplo, porque estamos abordando a anulação de doações feitas à concubina. Nosso personagem, João e Maria, novamente. João e Maria estão numa relação muito desgastada, vivem um casamento desgastado, mas ainda estão juntos, ainda têm uma convivência marital. A Maria, desconfiada, consegue descobrir que o João doou para uma terceira mulher, vamos chamar de Sofia, um nome hipotético me veio à mente agora, e aí essa doação foi feita mediante uma simulação de compra e venda. Como assim? O João queria presentear, ou seja, queria fazer uma doação para sua amante Sofia. Mas, para tentar justificar, o que ele fez? Simulou que estava fazendo um contrato de compra e venda de um imóvel ou de um carro com esse terceiro elemento, que é a Sofia. Na verdade, o que ele fez? Uma doação simulada de contrato de compra e venda para sua amante. Em hipóteses como tais, o que pode fazer a Maria e os herdeiros do João no caso de óbito? Podem anular essa doação feita à concubina. E essa anulação, ela constitui um prazo decadencial. Isso tem que ser feito em 2 anos após a dissolução da sociedade conjugal. Tem uma diferença. Dissolver sociedade conjugal não é a mesma coisa que dissolver vínculo conjugal. Quando você passa por uma separação judicial ou uma separação de fato, você dissolveu a sociedade, mas você ainda tem impedimentos. Você não pode casar. Você só pode casar-se novamente quando você divorciar-se. E quando você faz o divórcio, você rompe o vínculo conjugal, razão pela qual você fica livre para convolar outras núpcias. No caso que nós estamos analisando, de doação do marido à concubina, existe o prazo decadencial de 2 anos, contados a partir do rompimento da sociedade, por meio da separação judicial ou por meio da separação de fato. E quem é que pode pleitear essa anulação? Tanto a traída quanto os herdeiros necessários do doador que faleceu. Certo? Bem interessante isso também. Agora, falamos aqui da doação à concubina, vamos passar agora para um caso bem interessante, que é a questão da doação pura e por encargo. Doação pura ou por encargo. Doação é uma liberalidade de alguém em vida. Como assim?
eu posso simplesmente pegar alguma parte do meu patrimônio e doar para uma outra pessoa sem querer nada em troca. Mas eu também posso doar alguma parte do meu patrimônio para uma terceira pessoa ou para uma instituição que ainda vai ser criada, mas querendo algo em troca. O que seria esse algo em troca? Seria justamente o que nós chamamos de encargo. Quando a doação é pura, nós aceitamos, nós admitimos uma aceitação tácita. Quando essa doação é com encargo, o donatário, ou seja, aquele que recebeu, ele tem que aceitar de maneira expressa. Não admite-se, portanto, na doação com encargo, uma aceitação presumida. O nascituro, por exemplo, que é o ser que já foi concebido, mas ainda não nasceu, que nós chamamos também de conceptus, ou seja, aquele ser que já está no ventre da mãe, mas ainda não nasceu com vida, ele pode ser donatário, desde que seu representante legal aceite. E essa aceitação do representante legal, pensamento que também pode ser elastecido para os incapazes, ele só não precisa dar aceitação pelo representado quando se tratar de doação pura. Na doação com encargo, sim. Muito bem. Eu estive muito pensando a respeito disso tudo. Pensei bastante como que pode ser uma doação com encargo. Existem. E um exemplo prático que eu posso trazer para vocês foi de um determinado senhor que foi acometido de uma grave doença e, vislumbrando a morte, ele e a sua esposa decidiram que uma fazenda que era de bom grado para eles, que era muito importante, fosse doado para uma instituição religiosa. Todos na família estranharam, eu confesso que eu também estranhei, mas eles me disseram o seguinte: Flávio, nós queremos doar a nossa fazenda para uma instituição religiosa, mas tem uma condição. Eles terão o prazo de 12 meses para que essa fazenda seja transformada num centro de reabilitação para doentes de câncer. Eu achei a atitude muito nobre e fizemos o documento nesse sentido. Antes, porém, esbarramos num detalhe. Você não pode doar todo o seu patrimônio. Você não pode doar todo o seu patrimônio em vida e ficar sem nada para a sua própria subsistência. É necessário que seja resguardado o mínimo existencial. Outro ponto muito importante. Se você tiver herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes, cônjuges e companheiros, você, no momento da liberalidade, no momento da doação, você não pode ultrapassar aquilo que seria possível para ser testado. Explico. Suponhamos que determinado homem tem um patrimônio de R$1 milhão. No momento da liberalidade, ou seja, no momento que ele vai doar, ele tem que ver qual é o valor de todo o seu patrimônio. Primeiro, ele não pode doar tudo. Segundo, se ele tem um patrimônio de R$1 milhão e ele tem filhos ou ele tem ascendentes, ele tem que resguardar 50% da parte chamada legítima. Os outros 50% nós chamamos da parte disponível. Portanto, só pode doar aquilo que estiver enquadrado na parte disponível. No caso específico, fizemos uma conta a respeito do patrimônio naquele momento e vimos que a doação da fazenda não avançaria sobre a parte relacionada à legítima. E aí a doação foi feita, uma doação com encargo, essa instituição religiosa aceitou a doação com encargo e eles próprios tiveram que fazer reuniões entre a cúpula dessa instituição religiosa para ver se iam ou não aceitar esse encargo, porque seria uma tarefa muito grande. Muito bem, esse é um exemplo de doação, um instituto tão importante que gera tantos reflexos, gera tanta repercussão, inclusive tributária. E agora eu vou passar para um outro tema também muito comum
no dia a dia, que é o tema corretagem. Corretagem. Os corretores de imóveis, eles não têm um código específico como nós, advogados, temos. São 8 artigos no Código Civil que se prestam para regulamentar todas as suas ações. Mas aqui, nessa exiguidade de tempo, eu vou chamar a atenção para um ponto muito interessante e sensível, que é a questão do contrato de exclusividade. Suponha-se que você começou a vender o seu imóvel. Está difícil, não aparece ninguém, o seu círculo social não apresenta nenhuma oportunidade, seu network está fraco, você não consegue vender o imóvel. Até que aparece um corretor de imóveis, ele sim tem a expertise necessária e lhe propõe um contrato de exclusividade por 90 dias, com prorrogação automática por mais 90 dias ou com prorrogação automática por prazo indefinido. Dito de outra forma, você dá poderes para aquele corretor vender, anunciar e vender o seu imóvel por exclusividade pelo prazo determinado de 90 dias. Nesses 90 dias, ele ficará autorizado a levar pretensos compradores até o seu imóvel. Agora, olha só como é sensível essa parte. Suponhamos que você contratou o corretor chamado João. Mais uma vez vamos invocar o personagem. O João está levando muita gente no seu imóvel, mas numa conversa informal, num happy hour, você fala para algum amigo do seu serviço que está vendendo seu imóvel. E esse amigo do seu serviço fala, olha, eu me interesso, eu vou comprar esse imóvel. E você efetivamente vende esse imóvel para o seu amigo. Você tem que pagar a taxa de corretagem para o João, que fez o contrato por exclusividade? Tem. Se você vender no prazo de contrato de exclusividade o imóvel para terceiros, ainda que o corretor João não tenha participado dessa aproximação entre comprador e vendedor, ele faz jus à taxa de corretagem que tenha sido ajustado. Mas, Flávio, isso é tão injusto? Pode até ser, mas pense por outro lado. Aquele corretor, por muito tempo, está gastando dinheiro com anúncios, combustível para levar pretensos compradores, com manutenção de sites. Então, se você colocar 2 pesos e 2 medidas, você pode, de repente, mudar de opinião. Agora, saiba, você só não vai pagar somente se você demonstrar a inércia desse corretor de imóveis. Ou seja, se você assinou o contrato de exclusividade com ele e ele não levou ninguém, se ele não anunciou o seu imóvel, se ele não envidou esforços para comercializá-lo, aí você afasta essa obrigatoriedade de pagar. É importante ressaltar, meus amigos, que a função do corretor de imóveis constitui uma obrigação de resultado, não uma obrigação de meio. Por exemplo, eu sou professor e advogado. A minha obrigação enquanto advogado é de meio, porque eu vou empregar todos os meus conhecimentos técnicos e jurídicos para convencer ao juiz a julgar procedente um pedido que eu eventualmente tenha feito em favor do meu cliente. Um cirurgião, aquele cirurgião de pronto-socorro, ele tem uma obrigação de meio. Ele vai empregar todos os conhecimentos como médico para salvar a vida daquele cidadão. Entretanto, pode ser que não consiga. Agora, o cirurgião plástico, que promete que o cliente vai ficar com a boca dessa forma, com o nariz da outra forma, ele tem que atingir o resultado, senão ele está inadimplente. A obrigação para o cirurgião plástico é de resultado. E para o corretor de imóveis? Para o corretor de imóveis, a obrigação é de resultado. Qual é o objetivo do corretor? Aproximar o comprador do vendedor. E o que seria o resultado útil? O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, num voto brilhante, o que foi fixado naquela assentada. O seguinte, se o corretor de imóveis aproximou um pretenso comprador daquele promitente vendedor e se
dessa aproximação das partes, houve o aperto de mão, ok, a assinatura de um pré-contrato ou assinatura de um instrumento particular de promessa de compra e venda e a entrega do sinal, que nós chamamos de arras confirmatórias, o negócio está fechado, o resultado foi concretizado. Se amanhã ou depois as partes desistirem, ou seja, se amanhã ou depois o comprador ou o vendedor desistir, estará assegurada a corretagem a esse profissional. Portanto, cuidado com o contrato de exclusividade quando vocês forem contratar um corretor que exerce essa profissão tão brilhante. Vamos agora ao quiz? A respeito dos contratos de compra e venda de bens móveis e imóveis, assinale a alternativa correta. Em transações envolvendo automóveis, somente com o registro do DUT no órgão de trânsito ocorre a inversão do domínio. Se o promitente vendedor de um imóvel se negar a outorgar a escritura, somente restará ao promitente comprador rescindir o contrato e pedir perdas e danos. Na compra e venda de imóveis, a inversão de propriedade acontece somente com o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis. Na venda ad corpus, o comprador poderá reclamar o abatimento do preço se a coisa entregue contiver medidas inferiores ao que ele imaginava. E aí? Nós falamos disso. Qual seria a resposta correta? Pensa um pouquinho. Resposta correta, C. Na compra e venda de imóveis, a inversão da propriedade acontece somente com o registro da escritura pública no cartório de registro de imóveis, que é o contrário do que acontece com os bens móveis, que a simples tradição, entrega do bem, já conclui o contrato. E eu também gostaria de ressaltar na alternativa A, que as transações envolvendo automóveis, somente com o registro do DUT no órgão de trânsito ocorre a inversão de domínio. Não. Como eu disse na explanação da nossa aula, o registro no DETRAN do DUT preenchido em nome do comprador é mero exaurimento administrativo. Acontece que, se o comprador nada fizer, você tem o direito de ajuizar uma ação de obrigação de fazer e pedir ao juiz que cumule as trentes, multas diárias por descumprimento, no caso de inércia, porque isso é uma obrigação. Se comprou o carro, tem que efetuar o registro. O outro ponto que eu gostaria de ressaltar, letra B, se o promitente vendedor de um imóvel se negar a outorgar a escritura, somente restará a rescisão do contrato e perdas e danos? Não. Nós temos a ação de adjudicação compulsória. A resolução do contrato não é o único caminho. E por último, na venda ad corpus, o comprador poderá reclamar o abatimento do preço se a coisa contiver medidas inferiores? Não, somente na venda ad mensuram. Na venda ad corpus não há essa possibilidade. Vamos agora à segunda pergunta do quiz. Quanto à corretagem, assinale a correta. O promitente comprador sempre poderá requerer ao promitente vendedor ou ao corretor a devolução da corretagem que foi paga. Se o dono concedeu ao corretor a exclusividade para a venda de um imóvel, ficará desobrigado do pagamento da corretagem se a coisa foi alienada a terceiro sem a participação do contratado, ainda que vigente o contrato de exclusividade. A obrigação do corretor de imóveis é de meio e não de resultado. Se o dono concedeu ao corretor a exclusividade para a venda de um imóvel, ficará obrigado ao pagamento da corretagem se alienar a coisa a terceiro, mesmo sem a participação do contratado e ainda que vigente o contrato de exclusividade. E aí, qual é a resposta? Vamos lá? Exatamente. Se o dono concedeu ao corretor a exclusividade e esse imóvel for vendido na vigência do contrato de exclusividade, é obrigatório o pagamento da taxa de corretagem. Ou abra até aqui um parêntese, imagine a situação
que esse contrato tenha vigorado por 90 dias. Nesses 90 dias, o corretor levou alguém até lá. E esse alguém não comprou naquele momento. Esse alguém só foi comprar o imóvel 6 meses, 7 meses, 10 meses depois. Essa aproximação feita pelo corretor há 7, 10 meses atrás é suficiente para que faça jus ao pagamento da corretagem. Por quê? Porque ele atingiu o resultado. Ainda que tardio, ele aproximou as partes. Ok? Vamos para a última pergunta do quiz. Em relação à doação, assinale a alternativa correta. O doador pode estipular que o bem doado volte ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. A doação do cônjuge adúltero, a amante, pode ser anulada somente pelo outro cônjuge, até 2 anos após a dissolução da sociedade. A doação à entidade futura caducará se em 5 anos esta não tiver sido constituída regularmente. A doação é irrevogável, ainda que o donatário tenha atentado contra a vida do doador. Vamos lá? Qual é a resposta dessa última questão do quiz? O doador pode estipular que o bem doado volte ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Simples assim, porque nessa hipótese, o que vai acontecer? A doação caducará. Bem, aqui nós concluímos a aula número 2, que foi uma sucessão da teoria geral dos contratos. Nesta, nós abordamos os contratos de compra e venda de bens móveis e de bens imóveis. E trouxemos exemplos. Nós vimos que nas transações envolvendo bens móveis, como por exemplo carros, não é preciso nenhuma formalidade adicional. Basta que exista a entrega do preço e a entrega da coisa. Lembrando que coisa em direito é tudo aquilo que não é humano. No momento em que eu paguei e recebi o carro, aconteceu a tradição. E a tradição é sinônimo de entrega. Aquela providência de assinar o documento único de transferência, reconhecer firma e registrar no órgão de trânsito é mero exaurimento administrativo. Mas a inversão do domínio, a inversão da propriedade já foi concluída. Por outro lado, quando se trata de compra e venda de bem imóvel, nós temos que cumprir algumas formalidades. A principal delas é a necessidade imperiosa e inafastável de se obter a escritura pública de compra e venda. Obtida essa escritura pública de compra e venda, eu tenho que efetuar o registro no cartório de registro de imóveis. Somente aí, do ponto de vista estrito sensu, eu terei a inversão da propriedade ou a inversão de domínio. E nunca se esqueçam, inverter propriedade, inverter domínio é a mesma coisa. Ou seja, eu era dono, se eu vendi, eu passei a ser mais nada. Eu tinha posse direta, agora eu não tenho mais a posse direta. Nós abordamos também uma questão importante relacionada às vendas de imóveis ad corpus e ad mensuram. Ad mensuram são aquelas nas quais é possível aquilatar, especificar as medidas exatas do imóvel e essas medidas foram fundamentais para a fixação do preço. Logo, se eu receber a coisa com medidas inferiores, eu posso pleitear judicialmente a redução do preço por meio de uma ação chamada quanti minores, ou eu posso exigir o complemento da área por meio de uma ação chamada ex empto, ou posso simplesmente rescindir o contrato. Agora, se a venda é ad corpus, ou seja, a coisa certa, o corpo certo, aquelas medidas são apenas enunciativas. Eu parto do princípio que eu conhecia a propriedade, que eu conhecia a coisa.
e essa presunção absoluta que não admite prova em contrário, me desautoriza, enquanto comprador, a vindicar, no sentido de reclamar, a redução do preço, o complemento da área ou a resolução do contrato, porque neste ponto, inadimplemento não aconteceu. E ainda, nós abordamos a possibilidade de ser anulada uma doação feita pelo cônjuge adúltero à sua concubina. Quem tem a legitimidade para tal mister? A esposa ou os herdeiros, se o doador vier a falecer? Fizemos uma distinção entre a união estável e o concubinato. E eu ressalto, concubino não tem direito a nada. Concubino não tem direito a mear pensão, concubino não tem direito a ter partilha de algum bem por presunção de esforço comum. No máximo, o concubino ou a concubina tem direito a partilhar um bem adquirido em sociedade de fato, se comprovar o efetivo desembolso financeiro. Também vimos a possibilidade de que, ultrapassado o prazo decadencial, que essa doação ou que essa venda simulada se torne perene. Em relação à doação, fizemos uma distinção entre doação pura e simples e doação com encargo, inclusive com a possibilidade de que, se o encargo não for cumprido, nós podemos revogar essa doação. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.